E se você tivesse que escolher entre sua segurança e fazer o que é certo? Um jovem senhor de engenho no Brasil imperial enfrentou 5 homens armados por uma única razão: defender quem não podia se defender. Esta é a história real de coragem, honra e justiça que mudou uma fazenda inteira. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Preparado? Então vamos lá! A noite caía pesada sobre a fazenda Santa Cruz quando os tambores começaram a soar. Não eram tambores de celebração, eram os tambores que anunciavam o fim de uma era. O coronel Sebastião Tavares havia partido, levando consigo 50 anos de uma reputação que desafiava todas as convenções de seu tempo. Enquanto outros fazendeiros da região tratavam seus escravizados com brutalidade inominável, Sebastião sempre fora diferente. Não por bondade ingênua, mas por uma compreensão profunda de que a dignidade humana não poderia ser comprada ou vendida, mesmo em tempos onde a lei dizia o contrário. Joaquim Tavares, seu filho de 28 anos, ajoelhava-se diante do caixão de madeira nobre. As lágrimas corriam livres por seu rosto moreno, marcado pelo sol dos campos que sempre percorrera ao lado do pai. Ao redor, dezenas de pessoas choravam, não apenas a família, mas também os trabalhadores escravizados da fazenda, que genuinamente lamentavam a perda. O coronel Sebastião nunca levantara a mão contra ninguém. Nunca permitirá castigos físicos. Alimentava adequadamente todos os que viviam em suas terras, e em segredo, ensinara muitos a ler e escrever, desafiando as leis que proibiam tal prática. Filho, dizia o coronel em seus últimos dias, a voz fraca mas firme, você herdará tudo que construí. Mas lembre-se, propriedade de terra e animais, sim. De pessoas, jamais. Trate todos com justiça, mesmo quando a lei não exigir. A honra de um homem não está no que ele possui, mas em como ele trata aqueles que não podem se defender. Joaquim gravara cada palavra no coração. Crescerá vendo o pai mediar conflitos, pagar salários simbólicos aos escravizados apesar de não ser obrigado, e prometer liberdade após certo tempo de serviço, algo revolucionário para a época. Mas nem todos na fazenda compartilhavam desses valores. À sombra das palmeiras imperiais que ladeavam a Casa Grande, 5 homens observavam o funeral com olhares calculistas. Eram os seguranças da fazenda: Rogério, o líder informal do grupo, alto e de cicatriz no rosto; Damião, violento e impulsivo; e os irmãos Gouveia, Tadeu, Mário e Bento, conhecidos por sua lealdade cega uns aos outros. Haviam sido contratados pelo coronel anos atrás para proteger a fazenda de ladrões e invasores, mas sempre sentiram que o velho os mantinha em rédea curta. Agora que o velho se foi, murmurou Rogério para os outros, as coisas vão mudar por aqui. O filho é fraco, criado entre livros e ideias de cidade. Não sabe como o mundo realmente funciona. Os outros assentiram com sorrisos cruéis. O que esses homens não sabiam era que Joaquim, apesar de educado e refinado, possuía a mesma fibra moral do pai. Talvez até mais forte, pois fora temperada não apenas pela experiência, mas também pelo estudo profundo de filosofia, direito e humanidade. Nas semanas seguintes ao funeral, Joaquim assumiu a administração da fazenda com determinação silenciosa. Manteve todas as práticas do pai: as refeições adequadas, o descanso aos domingos, a proibição de castigos corporais. Mas algo sinistro estava se formando nas sombras. Os seguranças, interpretando o luto e a juventude de Joaquim como fraqueza, começaram a testar limites. Pequenas transgressões no início, olhares lascivos, comentários inapropriados, aproximações ousadas das mulheres escravizadas. E ninguém ainda ousara denunciá-los ao novo patrão. Entre os escravizados, o medo começava a se espalhar como erva daninha. As mulheres passaram a andar em grupos, evitando lugares isolados. Maria Benedita, uma jovem de 19 anos de olhos negros profundos e postura digna, sentiu especialmente o peso desses olhares. Ela trabalhava na Casa Grande, auxiliando nas tarefas domésticas,
e sua beleza natural não passava despercebida. Mais do que isso, Maria Benedita era inteligente. O coronel Sebastião pessoalmente lhe ensinara a ler, reconhecendo nela uma mente brilhante. Isso a tornava ainda mais ameaçadora para homens como Rogério, que viam nas mulheres escravizadas apenas objetos para seu prazer. A tempestade se aproximava, e ninguém sabia que em poucos dias, a fazenda Santa Cruz seria palco de um confronto que definiria não apenas o destino de seus habitantes, mas também a verdadeira medida do caráter de Joaquim Tavares. 3 semanas após o funeral do coronel Sebastião, a fazenda Santa Cruz respirava uma tensão que parecia espessar o próprio ar. Joaquim mergulhara nos livros de contabilidade e nos documentos da fazenda, descobrindo com orgulho que seu pai mantivera registros meticulosos não apenas das safras e negócios, mas também de promessas feitas a cada pessoa escravizada, datas previstas para alforria, educação fornecida, famílias mantidas juntas contra a prática comum de separá-las. Era um tesouro de dignidade registrada em papel, e Joaquim jurou honrar cada vírgula daqueles compromissos. Mas enquanto o jovem senhor de engenho trabalhava em seu escritório até altas horas, iluminado apenas por candeeiros a óleo, uma conspiração fermentava nos alojamentos dos seguranças. Faz 3 semanas que o velho morreu e esse menino mimado não mudou nada, reclamava Damião, cuspindo no chão de terra batida. Continuamos com os mesmos ordenados miseráveis, as mesmas ordens estúpidas de respeitar os negros. Para que servimos aqui? Para ficar olhando. Rogério, recostado em um barril de cachaça, sorriu com malícia. Paciência, Damião. O rapaz está distraído, mergulhado em papéis. Não percebe o que acontece além das paredes de seu escritório. É hora de tomarmos o que nos é devido. Tadeu Gouveia, o mais velho dos 3 irmãos, ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente você está propondo, Rogério? A pergunta pendia no ar como uma lâmina. Estou dizendo, respondeu Rogério em voz baixa e venenosa, que esta fazenda tem mercadorias que nunca pudemos tocar. Mulheres bonitas, jovens, que o velho protegia como se fossem de cristal. Agora não há mais ninguém para protegê-las. O filho passa o dia trancado no escritório e à noite dorme como uma pedra. Quem vai saber? Quem vai se importar? São escravas, pelo amor de Deus. Propriedade. E nós somos os homens armados desta propriedade. O silêncio que se seguiu foi de cumplicidade. Maria Benedita pressentiu o perigo antes que ele se materializasse. Era uma intuição ancestral, passada de mãe para filha através de gerações de mulheres que precisaram desenvolver um sexto sentido para sobreviver em um mundo hostil. Os olhares dos seguranças haviam mudado, não eram mais apenas incômodos, eram prometedores de violência. Ela tentou falar com outras mulheres da senzala, mas o medo as paralisava. O que podemos fazer, Maria? Perguntava Joana, uma mulher mais velha que trabalhava nos campos. Se denunciarmos e nada acontecer, será pior. E o novo senhor, ele é bom, dizem, mas é novo. Será que tem força para enfrentar os seguranças? Maria decidiu que precisava falar com Joaquim pessoalmente. Era um risco. Uma escrava buscar audiência privada com o senhor poderia ser mal interpretado, mas ela confiava que o filho do coronel Sebastião a ouviria. No entanto, antes que pudesse executar seu plano, os eventos se precipitaram. Era uma quinta-feira, dia em que Maria subia até a Casagrande para ajudar na lavagem de roupas na área dos fundos, perto do rio que cortava a propriedade. Normalmente ia acompanhada de outras mulheres, mas naquele dia todas estavam envolvidas em outras tarefas. Ela deveria ter esperado, deveria ter pedido companhia, mas os lençóis precisavam ser lavados e ela não queria parecer preguiçosa diante do novo patrão. Foi quando chegou ao rio, com sua trouxa de roupas equilibrada na cabeça, que percebeu não estar sozinha. 5 sombras emergiram da mata ciliar, cortando seu caminho de volta. Rogério, Damião e os 3 irmãos Gouveia a cercaram com a prática de predadores experientes. Olha só quem apareceu, disse Rogério, a voz melosa e ameaçadora. A princesinha do velho coronel.
Aquela que sabe ler e escrever deve se achar melhor que as outras, não é? Maria deixou cair a trouxa, seu coração disparando. Deixem-me passar. Tenho trabalho a fazer. Damião riu, um som gutural e repugnante. Ah, você tem trabalho sim. Mas não é lavar roupa. Hoje você vai aprender qual é o seu verdadeiro lugar. Eles avançaram, e Maria recuou até sentir a água fria do rio molhando seus pés. Seu grito ecoou pelos campos, desesperado e agudo, cortando o ar da tarde como uma faca. Na casa grande, Joaquim ouviu. Estava revisando os contratos de venda da próxima safra quando aquele som chegou até ele, inconfundível, carregado de terror absoluto. Não pensou, não hesitou. Saltou da cadeira com tal força que ela caiu para trás, agarrou o porrete de madeira que ficava perto da porta, lembrança de tempos mais violentos que seu pai mantinha como precaução, e correu. Correu como nunca havia corrido na vida, seus pés martelando o chão de terra, seu coração trovejando no peito. As palavras finais de seu pai ecoavam em sua mente. A honra de um homem não está no que ele possui, mas em como ele trata aqueles que não podem se defender. Maria não podia se defender. Mas ele sim. E ele chegaria a tempo. Precisava chegar a tempo. Joaquim irrompeu pela trilheira que levava ao rio com a fúria de uma tempestade contida por anos de civilidade finalmente liberada. O que viu quando emergiu da vegetação fez seu sangue ferver. Maria Benedita estava com as costas contra uma árvore, seu vestido rasgado no ombro, enquanto Rogério segurava seus pulsos e os outros 4 homens formavam um semicírculo, rindo e fazendo comentários obscenos. Os olhos de Maria encontraram os de Joaquim, e neles ele viu não apenas terror, mas também uma centelha de esperança desesperada, a esperança de que o filho fosse mesmo digno do pai. Afastem-se dela. A voz de Joaquim ecoou com uma autoridade que ele mesmo desconhecia possuir. Os 5 homens se viraram simultaneamente, e por um momento, o choque paralisou a todos. Rogério foi o primeiro a se recuperar, soltando Maria e adotando uma expressão de falsa inocência. Senhor Joaquim, não é o que o senhor está pensando. Esta escrava estava sendo insolente. Tentamos apenas discipliná-la conforme as práticas normais de qualquer fazenda. Mentira! Joaquim avançou, o porrete firmemente seguro. Vi com meus próprios olhos. Todos vocês, cercando uma mulher indefesa. Isso não é disciplina, é covardia, é violência. É tudo aquilo que meu pai passou a vida combatendo. Damião deu um passo frente, a mão movendo-se instintivamente para a faca em sua cintura. Com todo respeito, senhor, o senhor é jovem. Não entende como as coisas funcionam. Escravos precisam de pulso firme, senão ficam rebeldes. Seu pai era fraco, e o senhor está sendo ainda mais fraco. Está na hora de alguém mostrar quem realmente manda nesta fazenda. A ameaça estava clara no ar. Os 5 homens eram mais velhos, mais experientes em violência, armados. Joaquim tinha apenas um pedaço de madeira e sua convicção moral. As probabilidades eram terríveis. Mas ele não recuou um centímetro. Meu pai não era fraco, disse Joaquim, sua voz baixa mas carregada de emoção contida. Era forte o suficiente para fazer o que era certo mesmo quando o errado era mais fácil. E quanto a quem manda nesta fazenda, sou eu. Eu sou o dono destas terras, destas plantações, desta casa. E eu decido como as pessoas serão tratadas aqui. E ninguém, será abusado enquanto eu respirar. Rogério trocou olhares com os outros, e algo passou entre eles, uma decisão silenciosa. Então talvez, disse ele, sacando uma faca da bota, seja hora de mudar quem está respirando. Tudo aconteceu em segundos. Rogério avançou primeiro, a faca descrevendo um arco mortal em direção ao peito de Joaquim. Mas o jovem senhor, embora criado entre livros, havia passado anos trabalhando nos campos ao lado do pai. Seu corpo era forte e seus reflexos, afiados.
Desviou do golpe e acertou o porrete nas costelas de Rogério com força suficiente para fazê-lo cambalear. Damião veio em seguida, mas Joaquim girou e usou o próprio impulso do homem contra ele, fazendo-o tropeçar e cair no rio. Os 3 irmãos Gouveia hesitaram. Aquele não era o jovem senhor frágil que imaginavam. Parem! A voz de Maria cortou o ar. Ela havia pegado uma pedra do tamanho de um punho e segurava-a erguida, seus olhos brilhando com determinação feroz. Vocês acham que ele está sozinho? Acham que ninguém mais os vê? E de fato, o grito inicial de Maria e o confronto haviam atraído atenção. Pessoas começavam a emergir das trilhas, outros escravizados, alguns trabalhadores livres da fazenda, atraídos pela comoção. Todos testemunhavam. E aquilo mudava tudo. Rogério, ainda dolorido e segurando as costelas, olhou ao redor e entendeu que o jogo havia virado. Eles eram 5, sim, mas Joaquim tinha legitimidade, tinha as testemunhas, tinha a lei do lado dele. Isso não terminou, cuspiu Rogério, mas já estava recuando em direção aos cavalos amarrados nas proximidades. Os outros o seguiram, Damião ainda escorrendo a água do rio. Vocês vão se arrepender. Mas Joaquim não estava pronto para deixá-los partir assim. Alto, ordenou, e havia tal poder em sua voz que, surpreendentemente, eles pararam. Vocês não vão simplesmente cavalgar para longe. Vocês tentaram me agredir. Tentaram abusar de uma mulher sob minha proteção. Ameaçaram a ordem desta fazenda. Isso não ficará impune. Ele se virou para os homens e mulheres que se reuniram. Alguém vá até a cidade. Busquem o delegado. Estes homens responderão por seus crimes. A expressão de Rogério mudou de desafiadora para apavorada. Responder à justiça significava prisão, talvez até pior. Senhor Joaquim, por favor, sua voz agora era suplicante, fomos leais a seu pai por anos. Foram pagos por seu trabalho, nada mais. Lealdade se demonstra através de ações, e as ações de vocês hoje revelaram exatamente quem são. Não quero homens como vocês em minhas terras. Não quero criminosos disfarçados de seguranças. Joaquim apontou para a trilha principal. Fiquem detidos na casa dos guardas até que a autoridade chegue. Tentem fugir, e eu mesmo os caçarei. E todos aqui são testemunhas de que agi em legítima defesa e defesa de terceiros. Derrotados, conscientes de que haviam perdido não apenas o emprego mas possivelmente a liberdade, os 5 homens foram escoltados de volta à fazenda por um grupo de trabalhadores que agora os viam não como figuras de autoridade, mas como exatamente o que eram, criminosos. Joaquim ajoelhou-se ao lado de Maria, que finalmente permitiu que as lágrimas corressem. Você está ferida? Ela negou com a cabeça, tremendo. Tenho irmãs, disse Joaquim suavemente, ajudando-a a se levantar. Tenho mãe. Tenho pessoas que amo. E prometo pela memória de meu pai, que enquanto eu viver, nenhuma mulher nesta fazenda sofrerá o que quase sofreu hoje. Isso nunca mais acontecerá. Maria olhou nos olhos dele e viu verdade. Obrigada, Senhor, sussurrou. Obrigada por ser como seu pai. E Joaquim percebeu que aquele era o maior elogio que poderia receber. A notícia do confronto no rio se espalhou pela fazenda Santa Cruz como fogo em canavial seco. Até o pôr do sol, todos conheciam a história. O jovem senhor havia enfrentado 5 homens armados para defender uma escrava, arriscando a própria vida por uma questão de princípios. Para alguns, especialmente os mais velhos que conheceram o coronel Sebastião desde moço, era a confirmação de que a linhagem Tavares carregava mesmo algo diferente no sangue, uma retidão moral rara como diamante em rio de lama. Para outros, era uma loucura perigosa que poderia trazer consequências imprevisíveis. Na Casa Grande, Joaquim não dormiu naquela noite. Depois de garantir que Maria Benedita estava segura e sendo cuidada por outras mulheres, ele se trancou no escritório do pai. Pela primeira vez desde o funeral, permitiu que as emoções o dominassem. Chorou, não de fraqueza,
mas do peso esmagador da responsabilidade. Dezenas de vidas dependiam de suas decisões. Um movimento errado, uma hesitação, e aquilo que seu pai construíra durante décadas poderia desmoronar. Mas ao mesmo tempo, sentia uma clareza cristalina. Havia feito a coisa certa. Não por obrigação legal, não por cálculo estratégico, mas porque sua consciência não permitiria outra ação. Enquanto escrevia uma carta detalhada para o delegado da cidade mais próxima, documentando os eventos com a precisão que aprenderá com o pai, Joaquim refletia sobre a natureza da justiça. A lei permitia que senhores de escravos tratassem sua propriedade humana como bem entendessem. Não havia nada, tecnicamente, que impedisse um fazendeiro de permitir que seus seguranças abusassem das escravas. Era abominável, mas era a realidade. No entanto, tentativa de agressão a um proprietário de terras, isso sim era crime grave. E havia também a tentativa de motim, a conspiração para tomar controle da fazenda pela força. Joaquim tinha base legal para suas ações, mas sabia que o verdadeiro julgamento não viria dos tribunais humanos. Ao amanhecer, o delegado chegou com 2 soldados. Ernesto Meireles era um homem de meia idade, bigode grisalho e reputação de dureza, mas também de integridade. Conhecera o coronel Sebastião e o respeitava, embora achasse suas ideias sobre o tratamento de escravos excessivamente progressistas. Ouviu o relato de Joaquim com atenção, depois interrogou separadamente Maria Benedita e outras testemunhas. Os depoimentos eram consistentes, e havia até evidências físicas, as marcas no braço de Maria, o vestido rasgado, as marcas de luta perto do rio. É um caso claro, disse Meireles, acendendo um charuto na varanda da Casa Grande. Tentativa de agressão, conspiração, tentativa de tomada ilegal de propriedade. Esses homens vão para a cadeia, sem dúvida. Mas, senhor Joaquim, preciso ser franco com o senhor. Ele soprou a fumaça lentamente. O senhor fez o que tinha que fazer, mas isso vai trazer consequências. Outros fazendeiros da região vão olhar com desconfiança. Dirão que o senhor está dando muito poder aos escravos, que está criando um precedente perigoso. Alguns podem até tentar causar problemas para o senhor. Joaquim encontrou o olhar do delegado sem hesitação. Delegado Meireles, meu pai me ensinou que a opinião dos covardes não vale o papel em que está escrita. Se outros fazendeiros tratam suas pessoas como animais, problema deles. Aqui na Santa Cruz, enquanto eu viver, ninguém será abusado. Se isso me torna impopular, que assim seja. Prefiro ser odiado pelos poderosos do que desprezado por minha própria consciência. Meireles observou o jovem por um longo momento, depois assentiu com algo que poderia ser respeito. O senhor é filho do pai, isso é certo. Muito bem. Vou levar esses 5 para a cidade. O senhor precisará depor no tribunal nas próximas semanas. Os seguranças foram algemados e conduzidos para fora da fazenda sob o olhar de todos os trabalhadores. Rogério tentou uma última investida verbal. Vocês vão ver, gritou para os escravizados reunidos, quando este menino arruinar a fazenda, quando não houver mais comida, quando tudo desmoronar porque ele é fraco demais para comandar. Vão implorar para que homens de verdade voltem. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. As pessoas olhavam não para Rogério, mas para Joaquim, e em seus olhos havia algo que não existia antes. Não apenas respeito, mas o início de algo mais profundo. Esperança. Com os criminosos afastados, Joaquim enfrentou o desafio seguinte: reconstruir a segurança da fazenda sem repetir os erros. Reuniu os trabalhadores livres da propriedade, capatazes, artesãos, alguns homens de confiança, e propôs algo inédito. Preciso de uma nova guarda. Mas não quero mercenários violentos. Quero homens que compartilhem dos valores desta fazenda. Homens que vejam sua função como proteção, não como opressão. E oferecerei salários justos, condições decentes, e um código claro de conduta. Quem violar esse código será imediatamente dispensado e denunciado. A proposta era revolucionária. Mais ainda,
Joaquim incluiu na nova guarda alguns dos homens escravizados de confiança, prometendo que seu serviço os aproximaria da alforria. Era uma quebra completa de paradigma. Escravos protegendo a propriedade? Armados. Muitos fazendeiros considerariam isso loucura suicida. Mas Joaquim entendia algo que outros não entendiam: lealdade não nasce de correntes, mas de respeito mútuo. E respeito se conquista tratando pessoas como pessoas, não como objetos. Nas semanas seguintes, enquanto aguardava o julgamento na cidade, Joaquim implementou outras mudanças. Formalizou um sistema de alforria gradual baseado em anos de serviço. Criou uma escola noturna onde qualquer pessoa da fazenda poderia aprender a ler e escrever, desafiando abertamente as leis que proibiam a educação de escravos. Estabeleceu um conselho consultivo onde representantes dos trabalhadores podiam trazer queixas e sugestões diretamente a ele. Cada ação era um risco calculado, uma aposta de que a dignidade humana, quando reconhecida, geraria não caos, mas cooperação. Maria Benedita, recuperada do trauma, tornou-se uma das primeiras professoras da escola noturna. Era um papel que lhe cabia perfeitamente. Ela que fora ensinada pelo velho coronel agora transmitia esse conhecimento aos outros. E nas noites em que ensinava, via nos olhos dos estudantes, homens e mulheres cansados do trabalho diurno, mas famintos de conhecimento, a mesma transformação que sentirá em si mesma anos atrás. Educação era liberdade antes mesmo da alforria legal. Era o despertar da consciência de que eram humanos completos, dignos de futuro melhor. E tudo isso porque um jovem senhor escolhera, em um momento decisivo, lutar por seus valores ao invés de ceder à conveniência. A fazenda estava mudando. E com ela, talvez, um pequeno pedaço do mundo. O tribunal da comarca ficava em uma cidade pequena mas próspera, sustentada pelo comércio de café e açúcar das fazendas circunvizinhas. Era um edifício de pedra e cal, imponente para os padrões locais, com um crucifixo atrás da cadeira do juiz e retratos do imperador nas paredes. Quando o caso dos 5 seguranças da fazenda Santa Cruz foi chamado, a sala estava lotada. Não era comum que senhores de terras testemunhassem contra seus próprios empregados, muito menos em defesa de uma escrava. A curiosidade, e em muitos, a indignação, havia trazido praticamente toda a elite agrária da região. Joaquim entrou no tribunal vestindo seu melhor terno preto, a postura ereta mas o semblante tranquilo. Ao seu lado, para escândalo de muitos, caminhava Maria Benedita, vestida com simplicidade mas dignidade, pronta para testemunhar. O murmúrio na sala cresceu até que o juiz Augusto Mendonça, homem corpulento de longas barbas brancas, bateu o martelo exigindo ordem. Os 5 acusados, Rogério, Damião e os irmãos Gouveia, estavam pálidos e nervosos, as algemas tilintando quando se moviam. O promotor público, Dr. Lindolfo Machado, apresentou o caso com eficiência burocrática. Tentativa de agressão a proprietário de terras, conspiração para a tomada ilegal de propriedade, perturbação da ordem. Evitou mencionar o que realmente motivara o confronto, a tentativa de violência sexual contra Maria, porque isso, legalmente, não importava. Escravas não tinham proteção legal contra tal abuso. O crime, aos olhos da lei, era terem desafiado Joaquim, não terem tentado machucar Maria. Era uma distinção cruel, mas real. O advogado de defesa, contratado às pressas pela família de Rogério, tentou pintar os acusados como homens honestos que apenas buscavam manter a disciplina e foram mal interpretados por um senhor jovem e inexperiente. Senhores jurados, discursava ele, estes homens serviram fielmente ao falecido coronel Sebastião por anos. Conheciam os métodos adequados de administrar escravos. Quando o jovem senhor interferiu de forma agressiva em uma correção disciplinar rotineira, eles naturalmente se defenderam. Não houve conspiração, não houve crime, apenas um mal-entendido trágico. Foi quando Joaquim se levantou para testemunhar que a dinâmica mudou. Com voz clara e olhando diretamente para os jurados, homens de propriedade como ele, mas também pais, irmãos, maridos, relatou exatamente o que vira. Encontrei 5 homens cercando uma mulher indefesa.
Seu vestido estava rasgado. Ela gritava por socorro. Eles riam. Não havia nada de disciplina naquela cena. Era puro terror e predação. E quando os confrontei, não mostraram remorso. Mostraram raiva por terem sido interrompidos. Mais ainda, me ameaçaram diretamente, dizendo que era hora de mudar quem estava respirando nesta fazenda. O silêncio na sala era absoluto. Joaquim continuou, e suas palavras seguintes foram calculadas para atingir não a lei, mas a consciência. Senhores jurados, eu os pergunto, se fosse a filha de vocês, a esposa de vocês, a irmã de vocês naquela situação, o que vocês gostariam que um homem de bem fizesse? Viraria as costas porque a vítima não tinha a pele da cor certa? Porque a lei diz que ela é propriedade? Ou faria o que qualquer homem de honra faria, proteger o indefeso? Era um apelo perigoso, pois humanizava explicitamente Maria de uma forma que a sociedade da época rejeitava. Mas era também irrefutável em sua lógica moral. Maria Benedita testemunhou em seguida, e sua fala, embora breve, foi devastadora em sua simplicidade. Descreveu o terror, as mãos assegurando, as ameaças. Lágrimas corriam por seu rosto, mas sua voz não tremia. Pensei que ia morrer, disse ela. Ou pior que morrer. E então o senhor Joaquim apareceu. Ele não precisava arriscar sua vida por mim. Eu não sou nada para a lei. Mas para ele, naquele momento, eu era um ser humano que precisava de ajuda. E ele ajudou. A sala permaneceu em silêncio por um longo momento após seu testemunho. As deliberações duraram menos do que o esperado. Os jurados, apesar de suas próprias práticas questionáveis em suas fazendas, não podiam ignorar as evidências. Havia testemunhas demais, a história era coerente demais, e principalmente, Joaquim era um deles, um proprietário de terras respeitável. Atacar um senhor de engenho era crime imperdoável, independente das motivações. O veredito foi unânime, culpados em todas as acusações. O juiz Mendonça pronunciou a sentença com gravidade, 5 anos de prisão com trabalhos forçados para cada acusado, sem possibilidade de redução de pena. Que este caso sirva de exemplo, a ordem e a hierarquia devem ser mantidas. Ninguém, absolutamente ninguém, pode levantar a mão contra um proprietário de terras neste império. Era uma sentença dura, e Joaquim sentiu uma satisfação sombria mas real. Justiça, ainda que imperfeita, fora servida. Os 5 homens foram conduzidos aos gritos para fora do tribunal, suas vidas arruinadas por sua própria ganância e violência. Mas se Joaquim esperava reconhecimento de seus pares, foi rapidamente desiludido. Na saída do tribunal, vários fazendeiros o evitaram ostensivamente. Apenas alguns poucos, homens mais velhos que haviam conhecido e admirado seu pai, vieram apertar sua mão. Fez o certo, rapaz, disse um deles, um senhor de cabelos brancos chamado Coronel Medeiros. Mas se prepare. Você fez inimigos hoje. Não dos criminosos, esses estão onde merecem. Mas de muitos que viram em suas ações uma ameaça à ordem que conhecem. Tome cuidado. As palavras de Medeiros provaram-se proféticas. Nas semanas seguintes, Joaquim descobriu que alguns comerciantes da cidade começaram a cobrar preços mais altos por suas compras, ou a atrasar entregas. Boatos circulavam. O jovem Tavares estava amolecendo os escravos, criando expectativas perigosas, plantando sementes de rebelião. Em uma região onde o controle através do medo era considerado essencial, a abordagem de Joaquim era vista como ameaça existencial. Se os escravos da Santa Cruz descobrissem que podiam ser tratados com dignidade, o que impediria os escravos de outras fazendas de exigir o mesmo? Houve até uma tentativa de sabotagem. Uma noite, alguém soltou o gado de um dos pastos, esperando causar prejuízo e caos. Mas a nova guarda da fazenda, composta de homens leais que realmente se importavam com o bem-estar do lugar, capturou os invasores antes que danos maiores fossem causados. Eram capangas contratados por um fazendeiro vizinho, movido por rancor e medo. Joaquim poderia tê-los processado,
mas optou por uma abordagem diferente, soltou-os com um aviso. Digam a quem os enviou que a fazenda Santa Cruz não será intimidada. E que se querem competir, que o façam através da qualidade de suas safras, não através de crimes mesquinhos. Apesar da hostilidade externa, algo extraordinário estava acontecendo dentro da fazenda. A produtividade não caíra, ao contrário, aumentara. Trabalhadores que antes faziam o mínimo necessário para evitar castigos agora se dedicavam com um propósito diferente. Sabiam que seu trabalho árduo seria reconhecido, que seus anos de serviço os aproximavam da liberdade, que seus filhos teriam educação. Era uma transformação sutil mas profunda. A fazenda prosperava não apesar da dignidade humana, mas por causa dela. Era a prova viva de que o sistema brutal de exploração não era a única forma, nem sequer a mais eficiente, de administrar uma propriedade agrícola. Maria Benedita, por sua vez, tornará-se uma figura central na comunidade da fazenda. Sua coragem ao testemunhar no tribunal inspirara outras mulheres. Elas começaram a se organizar, a estabelecer redes de apoio mútuo, a denunciar qualquer comportamento inadequado imediatamente. O medo que as paralisara antes do incidente deu lugar a uma consciência coletiva de que tinham direitos, talvez não legais, mas morais, reconhecidos pelo senhor da fazenda. E isso fazia toda a diferença entre viver como objeto e viver como pessoa. Joaquim, observando tudo isso de sua varanda ao entardecer, sentiu pela primeira vez desde a morte do pai que estava verdadeiramente honrando seu legado. Não apenas mantendo o que fora construído, mas expandindo, aprofundando. Seu pai plantara sementes de dignidade. Ele estava regando e vendo-as florescer. Sabia que os desafios continuariam. A sociedade ao redor não mudaria da noite para o dia, e ele sempre seria visto com suspeita por ousar fazer diferente. Mas olhando para as luzes que começavam a se acender nas casas dos trabalhadores, ouvindo o som distante de uma cantiga, ele soube, valia a pena. Cada confronto, cada sacrifício, cada momento de dúvida, tudo valia a pena por aquilo. Por dignidade, por humanidade, por justiça. 2 anos se passaram desde o julgamento. A fazenda Santa Cruz transformará-se em algo único naquela região, uma ilha de práticas progressistas em um mar de tradições brutais. A fama de Joaquim se espalhara de forma ambígua. Para alguns, era um visionário corajoso. Para outros, um idealista perigoso que subvertia a ordem natural das coisas. Mas ninguém podia negar os resultados tangíveis. A fazenda batia recordes de produção. Os produtos da Santa Cruz ganharam reputação de qualidade superior, pois trabalhadores motivados naturalmente produziam melhor que trabalhadores aterrorizados. O que começara como experimento arriscado consolidara-se em modelo sustentável. A escola noturna agora tinha mais de 50 alunos regulares. Vários trabalhadores escravizados haviam conquistado suas alforrias através do sistema de mérito que Joaquim estabelecera, e, surpreendentemente, muitos optaram por permanecer na fazenda como empregados livres, recebendo salários justos. Preferiam trabalhar em lugar onde eram respeitados do que arriscar o mundo hostil além das fronteiras da Santa Cruz. A fazenda tornará-se refúgio, não prisão. Maria Benedita florescera de maneiras que ela própria jamais imaginara possíveis. Além de ensinar na escola noturna, aprenderá contabilidade com Joaquim e agora auxiliava na administração da fazenda. Era uma posição impensável para uma mulher negra numa sociedade escravocrata, mas Joaquim desafiava convenções com a mesma naturalidade com que respirava. Competência não tem cor, dizia ele a quem questionasse. Maria tem mente mais afiada que metade dos administradores que conheci. Seria burrice desperdiçar tal talento. E ele estava certo. Sob sua gestão parcial, os registros ficaram mais organizados, as operações mais eficientes. Entre Joaquim e Maria desenvolvera-se também uma amizade genuína, algo raro e precioso que transcendia as barreiras sociais aparentemente intransponíveis da época. Conversavam sobre livros, filosofia, sobre o futuro que ambos sonhavam, um Brasil sem escravidão, onde mérito e caráter definissem o valor de uma pessoa.
Eram sonhos perigosos de verbalizar em voz alta, mas na privacidade do escritório, com a confiança mútua solidificada naquela tarde terrível junto ao rio, podiam ser honestos. Você acredita que veremos esse dia? Perguntava Maria às vezes. A abolição? Joaquim olhava pela janela, para os campos dourados ao sol. Não sei se nós veremos. Mas sei que estamos plantando as sementes. E um dia, Maria, um dia essas sementes crescerão em floresta que cobrirá este país inteiro. Nem tudo eram rosas. Houve momentos difíceis. Uma seca severa no segundo ano testou todos os recursos da fazenda. Joaquim poderia ter cortado as rações, reforçado a disciplina, revertido a práticas mais duras para sobreviver. Mas manteve-se firme. Se passarmos fome, passaremos fome juntos, declarou, e reduziu suas próprias refeições à mesma porção que os trabalhadores recebiam. Esse gesto, mais do que qualquer discurso, cimentou a lealdade absoluta das pessoas da fazenda. Eles não trabalhavam para um patrão, trabalhavam com um líder que compartilhava seus fardos. A pressão social sobre Joaquim para casar aumentava. Várias famílias ofereceram suas filhas, vendo na aliança com os Tavares uma oportunidade vantajosa. Mas Joaquim recusava educadamente. Sabia que qualquer esposa que trouxesse para Santa Cruz precisaria compartilhar de seus valores, aceitar suas práticas não convencionais. E mulheres assim eram raras nas classes sociais de onde se esperava que escolhesse. Preferia permanecer solteiro e fiel aos seus princípios do que casar e ter que comprometer o que construíra. O pai esperou anos até encontrar minha mãe, dizia ele. Alguém que realmente entendia sua visão. Farei o mesmo. Os 5 criminosos que atacaram Maria permaneciam na prisão, cumprindo suas sentenças. Joaquim nunca pensava neles, exceto quando alguém mencionava o caso. Para ele, eram página virada, problema resolvido. Sua energia estava voltada para o futuro, não para o passado. Mas recebia cartas ocasionais de outros fazendeiros, alguns criticando, outros, surpreendentemente, pedindo conselhos. Jovens herdeiros que viam no modelo da Santa Cruz uma alternativa ao sistema herdado de seus pais. Joaquim respondia a todos com paciência, explicando sua filosofia, compartilhando suas práticas, plantando mais sementes. Em uma manhã particularmente bonita de primavera, Joaquim estava cavalgando pelos limites da propriedade quando encontrou Maria Benedita caminhando pelo pomar. Ela segurava um livro, um volume de poesia que ele lhe emprestara, e seus olhos brilhavam com aquela inteligência viva que ele tanto admirava. Pararam para conversar sob a sombra de uma mangueira florida, e Joaquim percebeu, com clareza repentina, o quão longe haviam chegado. Daquele dia terrível no rio até este momento de paz, era uma jornada que os transformará a ambos. Você salvou minha vida naquele dia, disse Maria suavemente. Não apenas no rio. Você salvou minha vida ao me tratar como ser humano. Ao me dar educação, oportunidade, dignidade. Sou livre de fato, mesmo que legalmente ainda conste como escrava. E quando minha alforria legal chegar, e sei que chegará, pois você cumpre suas promessas, estarei mais preparada para a liberdade do que qualquer pessoa que conheço. Por causa do Senhor. Joaquim sentiu um nó na garganta. Não me agradeça, Maria. Você merecia tudo isso simplesmente por existir. Eu apenas reconheci o que sempre esteve lá, seu valor, sua humanidade. E quanto à sua alforria, ela chegará no próximo ano, conforme o acordo. Mas espero, e aqui ele sorriu, que você considere ficar. Não como escrava, não como empregada obrigada, mas como parceira na administração desta fazenda. Pagamento justo, condições justas, como qualquer trabalhador livre. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas. Ficarei, prometeu ela. Esta fazenda é meu lar. Essas pessoas são minha família. E o trabalho que fazemos aqui, de mostrar que outro mundo é possível, é o trabalho de minha vida. Eles apertaram as mãos ali, sob a mangueira, selando não um contrato legal, mas um pacto mais profundo.
Um compromisso compartilhado com a visão que o velho coronel Sebastião iniciará e que agora florescia além de seus sonhos mais ousados. Naquela noite, Joaquim sentou-se no escritório do pai, seu escritório agora, e pegou o diário onde registrava os eventos importantes. Com caligrafia cuidadosa, escreveu: Hoje percebi que honrar o legado de meu pai não significa simplesmente preservar o que ele construiu, mas ter coragem de construir ainda mais alto. Ele me ensinou que dignidade humana não é negociável. Aprendi que um homem só pode se julgar verdadeiramente honrado quando olha nos olhos daqueles sob seu cuidado e não vê medo, mas respeito mútuo. A fazenda Santa Cruz não é perfeita. Vivemos ainda sob as correntes de um sistema injusto. Mas aqui, neste pedaço de terra, demonstramos diariamente que outro caminho existe. E se um dia, num futuro que talvez eu não veja, este país acordar do pesadelo da escravidão, espero que digam: havia faróis na escuridão. E a Santa Cruz era um deles. Os anos seguintes trariam mais desafios: a lenta agonia do sistema escravocrata, as leis gradualistas de abolição, as transformações econômicas e sociais que sacudiriam o Brasil. Mas a fazenda Santa Cruz e seu jovem senhor permaneceriam firmes, faróis de dignidade em tempos obscuros. E quando, finalmente, a Lei Áurea fosse assinada décadas depois, libertando todos os escravizados do país, os trabalhadores da Santa Cruz celebrariam não a novidade da liberdade, pois em seus corações já eram livres há muito tempo, mas a validação legal do que sempre souberam ser verdade, que eram humanos completos, dignos de respeito, capazes de grandeza. E em cada um desses momentos, nas vitórias e nas lutas, Joaquim lembraria daquela tarde junto ao rio. Lembraria de ter ouvido um grito e ter corrido sem hesitar. De ter enfrentado 5 homens porque era coisa certa a fazer. De ter olhado nos olhos de Maria e ter visto não propriedade, mas uma pessoa que merecia ser defendida. Aquela escolha, feita em segundos, definirá o resto de sua vida. E ele jamais se arrependeria. Porque no fim, a verdadeira herança que o coronel Sebastião deixará não era terra, não era riqueza, não era nome. Era algo mais valioso e eterno, a certeza inabalável de que honra se mede por como tratamos aqueles que não podem nos retribuir. E essa herança, Joaquim carregaria com orgulho até seu último dia, sabendo que a passaria adiante, uma tocha de humanidade queimando brilhante nas trevas, iluminando o caminho para gerações futuras.